Gente, boa noite. Eu sou o professor Celso. Atualmente eu estou na coordenação, né, do PPGP, junto com a professora Luciana, né? E a gente tem aí também a presença do professor Alexandre. Basicamente, a gente marcou essa aula para dar as boas-vindas, né, aí para os novos alunos, né? Eu posso pedir uma gentileza? Os novos alunos levantem a mão aí, tem um íconezinho aí que tem um íconezinho que isso, a Washington levantou a mão ali só para a gente ter uma noção aqui de quantos alunos, né? Então, assim, primeiramente desejar aí as boas-vindas, né? Esperamos que a gente consiga, né, atender às expectativas aí de vocês nessa caminhada, né? São 2 anos realmente de lutas, né? Não é fácil. Não quero desanimar ninguém, né? Eu lembro que quando eu fui fazer meu doutorado, o professor, um professor falou assim: olha aí para o seu colega do lado, né? Pode ser que amanhã ele não esteja mais aí, né? No final do primeiro ano de doutorado tem um exame de qualificação e aí quem não passa ainda pode ir para a repescagem, né? Mas depois da repescagem não tem jeito, vai embora, né? Mas não é o caso daqui, né, pessoal? Então, eu vou me apresentar rapidamente, vou deixar a Luciana se apresentar, o Alexandre se apresentar, e aí depois a gente continua a apresentação normal, né? Então, ó, sejam bem-vindos aí, o Washington, Ana Larissa, né? O David, Lívia, Lisli, Lívia, Yara, Márcio, né? Sejam bem-vindos aí ao PPGP. Eu tenho doutorado e mestrado e graduação em economia, né? A gente fala que é o economista puro sangue, né? Eu já lecionei no PPGP Orçamento e Finanças Públicas, hoje eu estou lecionando avaliação de programas e projetos governamentais, né? Eu entrei na UNB em 2017, no PPGP em 2018. Antes da UNB, eu trabalhei quase 10 anos na Universidade Católica de Brasília, né, no departamento de economia, né? E hoje eu sou lotado na graduação no curso de gestão do agronegócio, que fica em Planaltina, né? E hoje eu estou no programa, né, de pós-graduação em gestão pública, que também é de Planaltina, mas as nossas aulas costumam acontecer aqui no campus Darcy Ribeiro, tá? Vou passar a palavra para a professora Luciana, depois o professor Alexandre, para eles se apresentarem aí para vocês, e aí a gente começa, tá? Obrigado. Tá com você a Oi, palavra. gente. Sim, senhor. Eu sou Luciana, O que você disse? Aulas, né? Eu sou professora da UNB desde 2011. Antes disso, eu fui professora da Federal de Viçosa também durante muitos anos. Eu estou em sala de aula tem 22 anos. Pronto, mais fácil. Que mais? Estou dando esse apoio no Celso, né, com a coordenação adjunto. Aqui no PPGP eu leciono Estado, Governo e Políticas Públicas. E eu estou no programa não sei, desde 2015, eu acho. 16, não lembro mais. Não sou puro sangue. Eu sou socióloga com mestrado e doutorado em administração pública. E o que mais? Alguns de vocês já vão ter notado o sotaque carioca, apesar de eu ter vivido em Minas Gerais, vivi fora do país, voltei, enfim. Então, são muitos caminhos por aí. E é isso. Pronto. Eu tenho orientando aí Obrigado, Luciano. Passar então para o É Alexandre só falar. isso, não, porque eu vi que o Luiz Henrique está aqui. Ele tá aqui. Não, só isso para agradecer. Pronto, deixa eu botar no mudo aí para o Alexandre falar. Boa noite a todos. Eu sou o professor Alexandre,
tá? No PPGP, as disciplinas que eu estou ministrando para vocês, métodos quantitativos e métodos qualitativos. Eu estou no programa desde 2013, fui vice-coordenador nos 3 primeiros anos, depois fui coordenador, e agora estamos aí junto com a professora Luciana na CPG, tá? Que é um colegiado do programa, e auxiliando o Celso aí na parte administrativa, certo? Celso, com você. Beleza, obrigado. Pessoal, a gente preparou. Você vai compartilhar, Alexandre, ou quer que eu compartilho daqui? Pode compartilhar então, Celso. Tá. Você que Pessoal, a gente sabe. preparou assim uma apresentação rápida e o intuito dessa apresentação é falar rapidamente de algumas regrinhas básicas do programa, né, que vocês precisam estar atentos, tá? E em seguida a gente vai apresentar a consolidação de um trabalho que realizamos, né, agora recentemente, com o intuito de elaborar um planejamento estratégico do PPGP para os próximos anos, né? E aí, ao longo da apresentação aqui, a gente vai entrando em maiores detalhes. Eu vou pedir que os professores, tanto Luciana quanto o Alexandre, né, complementem as minhas falas, caso eu tenha esquecido, né, de falar alguma coisa, tá bom? Às vezes a gente omite alguma coisa importante e aí vocês podem me ajudar. Deixa eu achar aqui. Beleza. Pessoal, apareceu aí a minha tela? Chegou a compartilhar aí com vocês? Sim. Sim, apareceu. Obrigado. Aqui. Então tá. Planejamento estratégico, né, do PPGP 2021-2024. Então, é um trabalho que foi elaborado em parceria, né, da Comissão de Pós-Graduação, a CPG, tá? Então, como o professor Alexandre falou, né, ele está desde o início aí do programa, né? O programa é relativamente novo, né? Ele foi criado em 25 de julho de 2013 com 2 linhas de pesquisa, né? Estado, território e políticas públicas, e a outra, instrumentos de monitoramento e avaliação da gestão pública, né? Até o meio do ano, né, até esse mês, né, nós já formamos 125 mestres, né, pelo PPGP, tá? Atualmente, o programa ele tem a seguinte organização, né? Tem o coordenador e o gestor financeiro, né? A gente tem como o plano deliberativo, né, o colegiado de pós-graduação do PPGP e a CPG, tá? Ambos os colegiados, eles contam com a representação discente, né? Então, os alunos sempre são convidados a participarem das nossas reuniões para saberem do que está sendo pautado, discutido, né? E com direito à fala, voto e inclusão, né? De ponto de pauta, tá bom? Existem algumas instâncias recursais superiores, né? Que é o colegiado de pós-graduação da FUP e o colegiado de pós-graduação da UNB, para questões que transcendem aí a nossa alçada, tá bom? Aí, com relação ao regimento interno, a gente colocou aqui alguns pontos importantes que seriam bom que vocês tivessem isso anotado, fizessem um planejamento, né, para vocês se organizarem melhor ao longo do curso, né? Então, com relação à orientação, a gente faz no início, né? Vocês escolhem um orientador que está mais dentro da sua linha de pesquisa, né? Mas como é que se diz assim, a comissão de seleção que acaba, né, fazendo alguns ajustes caso seja necessário, porque às vezes o professor tem muito orientando, enfim, tem algumas razões pelas quais às vezes a primeira opção de vocês não é atendida, tá bom? Então, como é que pode ocorrer mudança, né, de orientador, né? A mudança de orientador, você tem que
todo esse material, regimento interno, formulários, né? O planejamento estratégico do curso, né? Seminários que ocorreram, tudo isso vocês vão achar no nosso website, né? Gestão Pública, né? Então, o aluno tem que preencher esse formulário, né? E fazer um protocolo lá junto à nossa secretaria, que é o Aristides, vocês já conheceram, né? Até o 14º mês do curso, né? E essa solicitação de mudança de orientação, ela vai ser apreciada, né? Em reunião de colegiado ou CPG, tá bom? Beleza? Esse é um ponto. Outro ponto é com relação à qualificação, né? Então, vocês estão entrando agora em julho. Então, em julho, entre julho e setembro, né? Do ano que vem, vocês deverão se qualificar, né? Podendo ser prorrogado por mais um mês em casos de reprovação, né? Então, vamos supor que você deixou para qualificar no 14º mês e você não foi aprovado na sua qualificação. Então, você tem um mês para realizar as correções que a banca vai apontar e fazer um novo exame de qualificação. Caso você não seja aprovado nesse novo exame de qualificação, aí o aluno é jubilado, tá bom? Então, é bom se atentar a esse prazo, né? Da elaboração do seu projeto de qualificação. Depois a gente tem as atividades complementares, né? Que o artigo 28 diz que os alunos só estarão aptos a marcar sua defesa caso ele tenha realizado, no mínimo, 40 horas em atividades complementares, científicas, técnicas ou profissionais relacionadas à gestão pública. Então, por exemplo, o professor Luiz Honorato, que entrou aí rapidamente e saiu, ele é o nosso coordenador de seminários. Então, ele fica responsável de organizar alguns eventos, e esses eventos contam como atividades complementares, né? Então, vocês também têm que ficar aí atentos a essas atividades para que vocês, no final, tenham essas 40 horas aí realizadas, tá? Então, serão computados apenas certificados que contenham o número de horas do evento, tá bom? Também se atentar a isso aí. Outra coisa, informações também importantes, né? Para você marcar a sua defesa, a defesa da sua dissertação, né? Você tem que ter submetido um artigo técnico ou científico relacionado ao tema de estudo ou proveniente de disciplina do programa. Então, vocês irão ver que muitos professores solicitam, ao invés de prova, um artigo no final da sua disciplina, tá? O artigo 33 fala que a submissão desse artigo, né? Você tem que submetê-lo a uma revista com qualis igual ou superior a B3, tá bom? Para quem não sabe o que é qualis, né? Então, qualis é uma medida aí que a CAPES tem de qualidade dos periódicos, das revistas que recebem artigos, né, técnicos ou científicos, né? E ela classifica esses artigos por essas letras aí. Então, artigos na classe A, né, revistas que têm essa classificação tipo A, né, são revistas que estão, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento, são bem avaliadas pela CAPES, né? B já são revistas intermediárias, né? E C já são revistas, vamos dizer assim, inferiores, né? Não tem essa... nunca ouvi... essa classificação é eu que tô dizendo, né? Então, C, D, né? Quando você vai descendo, você vai piorando a qualidade, né? Da revista, né? Vamos dizer assim, tá bom? A qualis do periódico deve considerar a área de administração pública e de empresas. Por quê, pessoal? Porque as nossas publicações têm que estar em consonância com o nosso programa, que é gestão pública, né? Então, se você tiver uma publicação, por exemplo, na área, sei lá, de economia, só um exemplo, isso não vai contar ponto para a gente. Então, você tem que ter aderência com o programa, porque o nosso programa não é um programa de economia, né? O nosso programa é um programa de administração pública, né? Então,
é importante, na hora de submeter o seu trabalho, você olhar qual é a área da revista, tá bom? E prorrogação de prazo de defesa, né? Pedidos de prorrogação fora de prazo devem ser feitos até o 22º mês do curso, tá? Então, se você vai necessitar extrapolar o prazo, você tem que fazer esse pedido até o 22º mês. Agora, o que eu queria alertá-los, né? Cada pedido de prorrogação, ele vai ser apreciado pelo colegiado. Quais foram os motivos, as razões, né? O orientador vai ter que estar em consonância, porque o orientador vai falar, olha, aconteceu alguns imprevistos, né? E tudo mais. Mas qual é o problema de prorrogações de prazos? O programa perde pontos de avaliação na CAPES. Então, a gente perder pontos, depois eu vou explicar um pouquinho mais que isso tem um impacto direto na qualidade da avaliação do nosso programa. Então, assim, eu peço a todos que façam um esforço, um planejamento, para que tentem cumprir aí esse planejamento, esse cronograma aí, tá bom? Possibilidades de formatos, né, da dissertação, né? Então, o artigo 35, ele dá duas possibilidades, né? Uma, estrutura, pode ser contendo introdução, referencial teórico, metodologia, resultados de discussões e considerações finais e referências, né? A outra tipo de estrutura, você pode transformar em capítulos, né? A dissertação deve conter um mínimo de 2 capítulos alinhados ao mesmo tema, né? Você pode fazer aí sua dissertação com no mínimo 2 capítulos, mas que mantenham a estrutura acima aí que eu acabei de mencionar, tá bom? Se tiver alguma coisa, viu, Luciana e Alexandre, vocês ficam à vontade aí para me interromper, tá bom? Objetivo. Só Hã? volta lá o slide, Deixa eu voltar aqui. por favor. Nesse? O slide anterior. Ah, Não, e esse. Só para. Porque eu não sei se é legal a gente já tirar as dúvidas. Não, moço, continua. É da apresentação da dissertação. tá. Esse daqui, possibilidade de Slide. formatos? E de formatos, né? Ah, Que vocês entenderam, porque o primeiro modelo é um modelo clássico, né, de dissertação. E o segundo é um modelo que também é reconhecido pela CAPES, que você vai trabalhando artigos que vão se conectando de alguma forma, e aí sim você apresenta com uma dissertação, né? Isso aí é uma opção que você deve fazer junto com o seu orientador, porque, enfim, existem professores que são muito mais, assim, acreditam no modelo mais clássico, outros não, enfim. É uma questão mesmo de negociação e de você observar, ler o trabalho dos outros e ver o que já foi feito, tá? Só isso, só para ficar claro. Mas se qualquer dúvida, se vocês quiserem anotar, depois a gente tira também. Obrigado, viu, Luciano? Tá, eu vou deixar o professor Alexandre falar um pouco aí dessa parte da autoavaliação e planejamento do programa, que eu acho que ele tem um modo mais didático, melhor de falar essa parte aí. Então, Alexandre, eu vou descompartilhar aqui, você compartilha aí, tudo bem? Pode ser? E você Olha, fica mais à vontade aí na hora de passar os slides. pode ser, Celso. Beleza. Então tá descompartilhado aí. Obrigado aí, Alexandre. Enquanto eu estou abrindo aqui, a única coisa, Celso, que eu acrescentaria em relação ao que você disse, tá? A mudança de orientação, gente, ela ocorre até a qualificação, tá? Até o 14º mês, se vocês tiverem qualquer necessidade de mudança de orientação, vocês têm que pedir, tem os formulários, tudo
certo aí no nosso site, e vocês têm que pedir até esse prazo. Depois do 14º mês, depois da qualificação, essa mudança só é realizada por iniciativa do orientador, tá? Aí não há mais mudança de orientação, tá certo? Então, se vocês busquem, corram atrás, se entender com o seu orientador, e se tiver qualquer problema, vocês se antecipem. Por que disso, gente? Porque se vocês, de repente, eventualmente pedirem para mudar a orientação no fim do curso, isso é um prejuízo muito grande para o orientador. Muitas vezes é o projeto dele que está sendo trabalhado, ele trabalhou ali 2 anos e para ele isso acaba sendo um grande prejuízo. Então, existe essa possibilidade de ter feita, porém tem um período aí até o momento onde vocês podem requisitar essa mudança, tá certo? Estão vendo aí a apresentação? Tá sim, tá sim. Sim, perfeito. Então, Celso, dando continuidade aqui onde o Celso parou, né? Aqui o Celso até poderia falar essa parte, até porque ele vivenciou isso daí. Esse planejamento do PPGP, ele vem de demanda da CAPES, tá? A CAPES, ela tem mudado ali a sua forma de avaliação dos programas, dando um peso muito grande nessa questão de avaliar agora não apenas os resultados dos programas, mas como os programas se autoavaliam, tá? Então, a CAPES está todo o tempo agora observando as iniciativas dos programas de autoavaliação. Então, a CAPES nos cobra isso, uma série de documentos para que a gente mostre para ela que nós nos autoavaliamos, tá certo? E a importância da CAPES, de avançar na CAPES, são várias, né? Uma delas, de a gente avançar na nossa nota na CAPES, é a possibilidade de oferta de doutorado. Atualmente, o PPGP é nota 3 e para um programa poder ofertar uma proposta de doutorado, ele tem que ser no mínimo nota 4, tá? E uma outra fato importante é a possibilidade de você ofertar o programa em outros estados, que é o que a gente chama de MINTER, que é modalidade interinstitucional. As duas, tanto esse MINTER, o próprio PPGP já teve possibilidade de ofertar turmas em outros estados. A gente não fez justamente por não ter a nota 4 ainda. E o doutorado tem sido até uma demanda de ex-alunos em relação ao doutorado. Inclusive, vocês vão ver isso aí na pesquisa do egresso, aí, na trajetória do egresso, que a professora Luciana vai apresentar para vocês, tá? E, naturalmente, a importância do planejamento, a alcançar a CAPES, avançar na CAPES e, naturalmente, buscar uma melhoria contínua ali do programa, a questão da sua gestão, aqueles velhos princípios aí, vocês que são administradores sabem até melhor do que eu, né? O que você não mede, você não consegue melhorar, né? Então, a ideia é essa. Precisamos ali ter alguns parâmetros importantes para a gestão do programa, seja ali em atos de credenciamento, credenciamento de professor, entender como é que está a questão de disciplinas, de produtividade, tudo isso aí é tomadas de decisão interna do colegiado. É preciso ter esses dados, essas informações, para que o colegiado possa tomar decisões ali de forma mais precisa. Então, tudo isso aí tem fundamentado e sido importante aí nesse trabalho que a CPG fez em relação ao avanço nesse planejamento estratégico do programa. E por último, aqui é a sobrevivência, tá, gente? Se da mesma forma se precisa ter nota 4 para ser doutorado, isso para CAPES, a resolução CEP da UNB, né, que regulamenta a pós-graduação da UNB, ela preconiza que programas que mantiverem nota 3 em 2 avaliações consecutivas, eles podem ser descredenciados, tá certo? Então, o PPGP, não está numa situação de pleno conforto, tá? Nós somos nota 3, passamos nossa primeira avaliação, agora vamos para a segunda.
permanecendo em nota 3, naturalmente o corte não é imediato, você tem toda uma avaliação ali nas câmeras superiores ali, mas nós passamos a estar ali como possível programa a ser descredenciado, entenderam? Então eu coloco essas questões para vocês depois vão entender quando os seus orientadores cobrarem de vocês entenderem que eles estão cobrando porque nós somos cobrados, tá? E a sobrevivência do programa depende em grande parte dessas cobranças, tá certo? Contando um pouco desse histórico do PPGP, do planejamento, desde o seu início, o PPGP ele tem ali preocupado com esse autoavaliação, um monitoramento, embora ali não de forma periódica, documentada e com algumas atitudes ali que muitas vezes desconectadas uma com a outra, não dentro ali de um foco estratégico. Mas aqui alguns exemplos de várias ações que o programa ali já fez em relação a essa questão de buscar avançar ali na sua autoavaliação, tá? E numa coleta de dados ali que de certa forma, o programa ele tem ali se transformado à medida ali buscando uma melhoria contínua, né? Três exemplos que eu posso dar para vocês foi uma mudança que o programa efetuou ali na sua base curricular em 2016, tá certo? Ali houve uma mudança na resolução CEP e o programa respondeu a essa mudança na resolução CEP. Nós tivemos ali um conjunto de criação de disciplinas ao longo do programa, muito ali sob demanda dos alunos, sob demanda dos parceiros, né? Todos vocês sabem, o PPGP ele atua ali em convênio, ali em termos de cooperação com alguns parceiros. Então, nós tivemos ali algumas demandas de disciplinas que foram criadas, outras deixaram de ser ofertadas, muito calcada ali no conhecimento, no aprendizado do PPGP aí, que não é tão novo assim, tá? Hoje é o programa, por exemplo, no campus de Planaltina, o que conta com o maior número de defesas de mestres formados. Já estamos chegando aí aos 130 mestres formados, né? 2013, né? Já estão perto de chegar aí quase a uma década de existência do programa, tá certo? Então, essas duas mudanças aí que veio para trás e agora, em 2020, esse empenho da CPG na questão da aprovação desse planejamento estratégico. Como vocês vão ver, não é uma coisa assim tão simples, né? Dentro de um programa, essa apresentação de hoje, talvez vocês enxerguem aí nos próprios órgãos de vocês, a dificuldade de você autoavaliar, né? Dentro do programa, eu me lembro até de uma aula inaugural que nós tivemos aí com o professor da face, um dos focos da aula dele foi essa questão da dificuldade de monitoramento, de autoavaliação das instituições públicas, né? Além de outras dificuldades, essa talvez é uma questão que foi bem pontuada, né? E no PPGP não é diferente, né? Essa questão de ter essa autoavaliação interna é bem complexa e bem difícil, envolve várias questões ali para você não só identificar o que você vai monitorar, né? Quando você vai monitorar, né? Quem é que vai fazer isso, todos alguns desafios aí que nós enfrentamos aí no final do ano passado e início deste ano, tá certo? Aqui há mudanças no regimento interno, que eu falei para vocês, por exemplo, o que nós fizemos ali em 2016, só para vocês terem uma ideia da mudança que foi feita. Hoje vocês têm que fazer 22 créditos obrigatórios, tá? Antes eram 28, né? Quer dizer, hoje vocês têm que fazer 10 créditos obrigatórios, antes eram 18. Antes vocês tinham que fazer 28 créditos para se formar, hoje vocês têm que fazer 22. Antes vocês tinham que fazer 120 horas, hoje vocês têm que fazer 40. Vocês vejam que, de certa forma, no primeiro momento, falam, pô, mas reduziu, por que isso? Porque também não adianta, você cobra muitas coisas e acaba que você não tem ali uma qualidade. E aí isso aqui foi muito na direção de atender o que preconiza ali o artigo 4 dessa resolução CEP, né?
Ou seja, buscar uma flexibilidade dos currículos, dar oportunidade para vocês montarem os seus currículos, né? Sair dessa questão de um currículo engessado com muitas disciplinas obrigatórias, você acaba tirando a mobilidade dos alunos transitarem todas as possibilidades de disciplinas que ele tem aí dentro da UNB. Tá certo? Lembrando que vocês podem compor a sua grade curricular com créditos em outros departamentos, qualquer disciplina que é ofertada na UNB, tá certo? Então, essas mudanças vieram nesse bojo, de dar uma flexibilidade ali na base curricular e permitir aí um amplo trânsito ali do aluno e o orientador na formação do seu programa de estudos, tá certo? Qualificação que se tornou presencial, tá? Que é ali no primeiro ano do curso, e essa possibilidade de fazer a sua dissertação em capítulos e no modelo tradicional, como a professora Luciana bem colocou na questão de talvez aproveitar esses capítulos para fazer 2 artigos, tá certo? Aqui, gente, só dando um exemplo aqui para vocês de algumas ações que foram feitas, né? Inclusive no site do programa, gente, tem uma aba lá de autoavaliação, documentos autoavaliação. Lá consta todos os documentos que foram realizados nessa ideia de autoavaliação do programa. Nós temos lá uma apresentação em 2015, que talvez foi a primeira apresentação que nós tivemos ali com o foco de monitorar a produtividade dos professores. Depois nós tivemos uma em 2017, né? E agora nós estamos realizando essa em 2020. Ali também consta tudo que nós vamos apresentar aqui para vocês sobre os documentos aí exigidos pela CAPES, tá? Tanto nesse planejamento estratégico, quanto na autoavaliação, quanto no relato dos egressos, também estão lá no site. Vocês podem acompanhar exatamente o que a CAPES nos cobra e o que está lá, e até conhecer como é que está a situação do programa, tá? E outras atitudes anteriores em relação ao planejamento. Isso aqui, esses dados que eu mostro aqui para vocês, foi uma consulta realizada ali em 2017 para subsidiar essa questão da mudança curricular. Na época lá se tinha uma incerteza do dimensionamento do número de créditos, e foi feita uma consulta entre os professores, os alunos egressos, de quanto é que eles entendiam que seria a dimensão ideal, não só na questão do dimensionamento do número de créditos, quanto a decisão de quais disciplinas seriam obrigatórias. Essas figuras que estão aqui, está lá o documento, foi feito um documento, inclusive um documento ali com a participação dos alunos, os alunos ali trazendo algum conhecimento em relação às disciplinas do programa, tá? Então, esses documentos estão todos lá, vocês podem ter todo esse acompanhamento. Esse é exemplo dessa mudança, algumas questões em relação a disciplinas no programa que foram criadas, tá? Eu destaco aqui a disciplina de gestão de pessoas no setor público. O programa, a sua proposta inicial não contava com essa disciplina. Ao longo das turmas, vários projetos ali demandavam essa atuação nessa área, vários projetos ali que atuavam na questão de RH e gestão de pessoas, que levou o programa a criar essa disciplina e credenciar uma professora que trabalha aí com isso há muito tempo, que é a professora Maria Júlia, tá certo? No início, outros professores que acabavam orientando as dissertações nesse tema, e dado essa demanda nos nossos projetos de pesquisa, essa disciplina foi criada. Outra disciplina criada ao longo do curso foi a disciplina de métodos qualitativos, que no início também não era prevista na nossa proposta, né? Era previsto apenas a disciplina de métodos quantitativos. E também foi observado ali um grande conjunto de dissertações que utilizavam técnicas qualitativas, tá? E essa disciplina também veio ser criada sob uma demanda ali das nossas dissertações.
Recentemente passou a ser ofertado uma disciplina que foi criada, mas que não era ofertada, a disciplina de inovação e desenvolvimento territorial. Eu até coloquei aqui uma disciplina estratégica para a CAPES. A CAPES, no conjunto ali de relatórios que são submetidos para a CAPES, há todo ali um questionamento e uma demanda de apresentação do PPGP nas suas ações em relação à inovação. O que o programa está fazendo para desenvolver esse aspecto da inovação, tá certo? Então, acaba sendo uma disciplina que veio aqui nessa demanda, não só demanda de projetos, vários alunos aí têm apresentado aí propostas para trabalhar nessa área de inovação. Antigamente, a gente até, alguns alunos aí contaram com orientações, professores na FACE, professor Isidro, que trabalha com essa inovação, e agora nós trouxemos tem 2 anos, o professor Luiz Guilherme, que trabalha com isso aqui na graduação, na pós-graduação, e tem uma ampla experiência nessa área de inovação. Uma outra disciplina que também recentemente foi criada, a disciplina de sustentabilidade na administração pública. Da mesma forma da inovação, que ali você tem alguns elementos na avaliação CAPES que cobra essa apresentação do programa nos seus impactos em relação a aspectos de inovação, também você tem lá impactos em relação a aspectos sociais, tá? Aspectos ali que vão além ali do programa que a gente tem, de certa forma, apresentar, e normalmente, quando nós respondemos a CAPES, a gente apresenta os resultados que essas disciplinas aí têm causado no programa, tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês, gente, que o programa não é estanque. O programa ele vem aí nesses últimos quase 10 anos ali, de alguma forma se transformando conforme as nossas demandas. E aí, a grande parte dessas mudanças que ocorreu, os alunos tiveram uma participação fundamental, né? Fundamental, para não dizer decisiva. Quando o Celso apresentou lá a questão de os alunos têm representante discente, direito de voz, de voto, de pautar, isso é fundamental para o desenvolvimento do programa, tá? Então, vocês usem essas possibilidades de voz que vocês têm dentro do programa, inclusive para dar esse feedback ao programa, para nós estarmos aí sempre aprimorando, né? Por exemplo, destaco recentemente uma dissertação de mestrado da aluna, não sei nem se ela está aí junto com vocês, da Sheila, né, que fez toda uma avaliação aí do programa em relação aí com uma pesquisa com nossos egressos, e chegou vários resultados que têm sido esses resultados trabalhados dentro do nosso colegiado, tá? Aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês o site, tá? Essa aqui é a aba do nosso site. Vocês entrarem lá, tem uma aba Documentos Autoavaliação, tá vendo? Olha, aqui nós temos 3 apresentações de desempenho, que estão lá, apresentações de desempenho, colegiado de 2015, foi uma apresentação feita no colegiado, outra de 2017, e essa apresentação que estou fazendo para vocês junto com a Alessandra e com o Celso, também já está lá no nosso site, tá? Aqui alguns relatórios que a CAPES nos demandam, tá? Que foi enviado agora recentemente, não tem nem um mês para a CAPES, que é a Ciência do Planejamento Estratégico, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês, tá? Política de autoavaliação, trajetória dos egressos, né? Tem um outro relatório sobre descrição de impactos do programa. Lembra que eu falei para vocês desses Acho que deu uma travada, né, professor Alexandre, né? Ver se ele volta. Essas coisas acontecem, né? Aqui. Enquanto ele volta, gente, tem alguém alguma dúvida do que ele já falou, alguma questão? A gente aproveita o tempo. Não? Nossa. Olha que barato, ninguém tem dúvida. Começa assim, né, Celso?
Não, não tem nem conhecimento para ter dúvida. Exatamente. Então, eu fico sugiro vocês darem uma boa olhada na documentação toda que está lá no site, né, no regimento, para poder, exatamente para as dúvidas serem geradas. Né? E a gente vai conversando ao longo do semestre também. Né? Ótimo. Aí, vocês puderem baixar as informações, porque aí eu fica para mim em dúvida. Senão eu vou começar a fazer a chamada. Olá! O que está dizendo? Eu acho assim que... Cadê ele, hein? Alexandre sumiu. Ele deve ter tido algum problema sério, né? Professor Celso, vai disponibilizar os slides para a gente? Da sua apresentação? Já está lá? Ele colocou no nosso website, né? Lá no Gestão Pública. Ele já colocou essa apresentação lá, né? Mas só dentro da apresentação aí do professor Alexandre, uma coisa que eu queria só enfatizar é a importância, né? Oi? É tiro? Esse barulho de alguém caindo. É Alexandre caindo? Ele não me respondeu, ele deve estar tentando entrar, né? Mas, assim, nossa, mas... Não, o que eu ia falar, eu acho que a gente pode tentar retomar e continuar, né, a apresentação, né, enquanto ele não volta. Mas o que eu ia falar é que a importância desse planejamento, a importância do cumprimento de prazos, a importância de a gente transformar os nossos trabalhos em artigos, né? Porque os alunos, por exemplo, eu tive um excelente aluno, a gente fez uma excelente dissertação, foi uma dissertação muito sofrida, e assim, falta a gente transformar, né, em artigo. E eu já cobrei ele 2 vezes, né? Ele, professor, eu estou enrolado, eu vou fazer, né? Então, o que que acontece? Vocês terminam o curso de vocês muito desgastados, né? E aí, às vezes, acaba não se concretizando, né? Transformando o trabalho final. E essa publicação desse trabalho final com o orientador, isso é importantíssimo, né? Então, eu tive, como eu entrei no programa em 2018, então ainda não tive, assim, tantos alunos que já se formaram, né? Mas dos 4 que já se formaram, eu consegui publicar o trabalho final, o outro trabalho foi aceito com ajustes, aí nós fizemos semana passada os ajustes e mandamos para a revista para a segunda rodada, né? Mas os outros 3, né? E tem outro submetido, né? Que já levou 2 rejeitos em revistas B1, a gente mandou agora para uma B2, né? A gente desceu um pouquinho o nível, né? Quando você bate 2 vezes em B1 e volta, né? Aí a gente agora mandou para um AB2, estamos aguardando, né? Mas assim, e aí tem 2, esse que está enrolado, né? E uma que já falou que não tem interesse em fazer. Eu até comecei a arrumar o trabalho para eu mesmo para submeter, né? Mas não consegui terminar pela carga, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou retomar aqui a apresentação. é, e aí vamos ver se dá certo, né? De dar continuidade aí enquanto o Alexandre não volta, né? Se ele voltar, Luciana, fica de olho aí. Se ele voltar, aí a gente abre para ele novamente, né? Eu acho que ele parou aqui, né? Eu acho que o Alexandre colocou aqui é que nosso programa ele vem sofrendo ajustes, né? Para a gente melhorar a parte pedagógica dele, a parte das disciplinas. Então, recentemente a gente criou essa disciplina Sustentabilidade na Administração Pública, que era lecionada, né, pela professora, lecionada pela professora Eliana, mas ela entrava como tópicos especiais 1. Só fazendo um parênteses, né, para os alunos, que nós combinamos com o Ministério da Justiça que teríamos
3 professores de lá lecionando disciplinas, tópicos especiais. E esses professores, obviamente, eles iriam escolher um ponto, né, que estivesse relacionado com o nosso programa, né, com a gestão pública, né? E o que que acontece? Por questões de... esses professores são autoridades públicas altamente demandadas, né? Então, a gente tá tendo, né? Amanhã, inclusive, vou ter uma reunião com o pessoal do Ministério da Justiça para tentar bater logo o martelo, né? Quem que vai lecionar, o que que vai lecionar, para eu poder dar uma satisfação para vocês, tá bom? E aí, essa disciplina que é a do Luiz Guilherme, que foi criada de inovação e desenvolvimento territorial. Depois, eu acho que ele comentou aqui, né, que nosso foco é exatamente a política de avaliação da CAPES, né, pessoal? Se a gente tiver uma outra nota 3, nós estamos num processo de avaliação ainda, né? A gente ainda está alimentando informações e a nossa expectativa é que a gente consiga passar para o conceito 4. Caso isso não se concretize, né, a gente vai entrar assim em estágio, como é que fala? Estágio probatório aí de análise, né, para ver o que pode estar acontecendo para o programa não ter evoluído, tá? Então, assim, nessas reuniões que nós tivemos aqui, a gente elaborou uma proposta de avaliação permanente do programa. O programa já teve outras avaliações, mas agora a gente realmente formalizou e criamos um formato padrão que vai ser seguido, independente da minha gestão. Quem tiver na gestão vai ter que seguir esse formato padrão. E esse formato ele foi criado exatamente para fazer a avaliação junto às métricas da CAPES, tá bom? Beleza? Então, olha só, quais foram... Então, criou-se, né, nesse planejamento de autoavaliação, criou-se 3 dimensões, certo? Se o Alexandre tiver voltado, aí ele fala aí, ou alguém me avisa, tá? Mas as dimensões que foram criadas foi a dimensão produção, né? Onde a gente vai olhar tanto a produção dos nossos docentes quanto dos nossos discentes, tá? A gente vai ter a parte de avaliação das disciplinas pelos discentes. Então, todos vocês terão a oportunidade de fazer uma avaliação crítica, né, das nossas disciplinas, para que a gente possa ter informações para realizar mudanças, alterações, ajustes que sejam necessários no nosso curso, né? E a trajetória dos egressos, né? Muito importante, pessoal, depois que vocês se formarem, vocês manterem um vínculo com o nosso programa. Isso conta ponto lá na CAPES, né? É importante que vocês participem ainda de alguns seminários, que vocês venham no nosso programa apresentar os seus trabalhos, né? E de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, a gente vai estar mandando um questionáriozinho para saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, se o programa trouxe um impacto positivo na vida pessoal de vocês, né? E por aí vai, tá bom? Quem fica responsável por esse monitoramento é a CPG, é uma comissão mais enxuta do curso, tá? Desculpa. E aí, a gente vai ter essa periodicidade anual, ou seja, a gente vai estar avaliando a produção docente-discente e a avaliação das disciplinas anualmente, tá? Então, no final do ano, final do segundo semestre, no final de cada segundo semestre, né? Vamos colocar assim, quando a gente voltar ao normal, né? Demorar um pouco, mas seria, teoricamente, no final do ano. A gente vai passar aí essas avaliações, vai estar coletando essas informações para tomadas de decisão, ajustes do nosso planejamento estratégico, tá bom? E a cada 2 anos a gente vai estar aí pegando as informações dos egressos, tá? Quais são os indicadores que estamos utilizando para fazer essas avaliações, né? Para fazer a avaliação docente e discente,
Então, o indicador 1 aqui, ó, a gente vai pegar o número de artigos publicados com orientados no último quadriênio e vamos dividir com o número de orientados do último quadriênio, né? Então, esse daí é o indicador 1. O indicador 2 vai ser a somatória da pontuação das 4 produções com orientados melhor avaliadas pela CAPES no último quadriênio. Então, a gente vai pegar aí e vai somar. Então, por exemplo, se as 4 últimas produções aí tem 4 artigos do nível A1, então são 400 pontos, tá bom? O indicador 3, somatória na pontuação das 4 produções melhor avaliadas da CAPES no último quadriênio, conforme esse critério aí de pontos, tá? A1, 100, A2, 80. O indicador 4 vai ser o somatório da pontuação da qualidade dos 4 melhores produtos técnicos no último quadriênio. E esses produtos serão avaliados pela CPG, né, obedecendo a tabela de pontuação da CAPES. E é importante, pessoal, que as nossas publicações tenham um impacto social. Então, por exemplo, sei lá, você fez aqui um indicador para medir a qualidade das escolas no Brasil, né? Então, quer dizer, isso tem um impacto social grande, né? Você criou um indicador que vai avaliar a qualidade, por exemplo, das escolas públicas, né? Beleza? Ou a qualidade, sei lá, sei lá, a quantidade de processos julgados, algum indicador que vai te dar uma noção, por exemplo, de produtividade dos processos que foram julgados, né, nas cortes brasileiras e tudo mais, né? Tem que ter aplicabilidade, né? Tem que ser, por exemplo, um indicador que seja simples e fácil de fácil aplicação, né? Então, aplicabilidade, inovação tem que ser uma coisa inovadora, né? E a complexidade, né? Tudo isso são itens que são importantes aí na hora que a CAPES vai avaliar aí os nossos trabalhos. E os indicadores para avaliar as disciplinas do PPGP, então no final de cada ano vocês vão lá fazer a avaliação de cada professor, cada disciplina que você cursou, né, na verdade. E aí o indicador 1 vai dizer se o professor desenvolveu ou não a disciplina de acordo com o plano de ensino apresentado, né? Se o professor foi efetivo na comunicação com os estudantes, se o professor mostrou interesse e disponibilidade para atender os estudantes no desenvolvimento da disciplina, se o professor domina o conteúdo ministrado, se as avaliações realizadas pelo professor foram coerentes com os objetivos e conteúdos desenvolvidos na disciplina, se o professor utilizou estratégias de ensino e aprendizagem adequadas e se o professor participou das atividades desenvolvidas da disciplina e realizou os estudos e as tarefas solicitadas com a dedicação. Não, aí no caso é o próprio egresso, é o próprio aluno, desculpa, o próprio discente que vai se autoavaliar, né? Também tem que ter uma autoavaliação do egresso, né? Se ele considera que ele participou das atividades desenvolvidas, se ele realizou os estudos de forma apropriada, se ele realizou as tarefas, né? E, por fim, a bibliografia da disciplina, se ela foi relevante, né, para os estudos, tá bom? Beleza? Então, esses daí são indicadores que a CPG criou, né, para... Como é que fala? Criou para fazer a avaliação, né, do curso com o intuito da gente ir melhorando, tá? O Alexandre voltou, não? Que essa parte aqui já é uma... Não, né? Mas eu vou comentar aqui, ó, indicadores para avaliar, então, as disciplinas. O que acontece? Na hora que a CAPES ela vai dar a nota para o nosso curso, ela tem uma distribuição de pesos para cada indicador que ela avalia, né? Então, se você olhar aí, ó, o item 1.1 tem um peso de 30%, e 1.2 tem um peso de 50%, né? Então, por exemplo, ó, o que é o item 1.2, né? Perfil do corpo docente e sua compatibilidade e adequação à proposta do programa, né? Então, esse indicador aí, a gente está medindo ele, ó, que é o somatório na pontuação das 4 produções melhor avaliadas pela CAPES, né?
Então, esse é um indicador importante, ó, ele tem muito peso. Ó. Os outros indicadores, ó, planejamento estratégico do programa, não sei o quê, 10%, né? Então, esses indicadores de maior peso, a gente vai estar monitorando eles com um cuidado maior, que é requerido, tá bom? Então, tá, com relação à questão da alinhamento dos indicadores com avaliação CAPES, né, na parte da formação, né? Então, por exemplo, aí, ó, o Alex, ele mostrou essa qualidade, né, e adequação das teses, dissertações e qualidade da produção intelectual de discentes e egressos, ó, estão contemplados nesses indicadores aí que ele colocou a setinha, ó, proporção de teses e dissertações equivalentes, né, do PPG defendidas no quadriênio, né, beleza? Que gerou produção bibliográfica, tá? Então, tem esse indicador, esses itens de maiores pesos, né? Então, eles estão dentro daqueles indicadores que nós falamos, ó, número de artigos publicados com orientados no último quadriênio, dividido pelo número de orientados no último quadriênio, né? O outro indicador, né, que foi criado para capturar isso daí, o outro indicador é esse aqui, ó, somatório na pontuação das 4, né? Então, assim, o que o Alexandre mostrou aqui, né? Que dentro dos critérios, dentro desses indicadores que estaremos sendo avaliados pela CAPES, nós criamos os nossos indicadores, né, de autoavaliação para a gente estar monitorando esses mais importantes, né? Então, por exemplo, o item 2.4 aqui, ó, ele está contemplado aqui, ó, pontuação média da produção qualificada do NDP, tá? E proporção do NDP que alcançou a mediana da produção qualificada da área. Então, tá aqui dentro desse indicador 3 aqui, ó, que vai ser o somatório na pontuação das 4 produções melhores, né? Avaliadas pela CAPES no último quadriênio, tá bom? Aí aqui alguns indicadores de monitoramento. Então, pegando aqui esse indicador 3, que tem um peso alto, né? Aqui, ó, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa. O que o Alex fez? Ele pegou de cada professor as 4 produções melhor avaliadas pela CAPES no último quadriênio, certo? E ele calculou uma média aqui, ó, né? Então, quem está à esquerda são os professores que estão acima da média, tá? E à direita são os professores que ficaram abaixo da média do PPGP. Então, com base nesses números aqui, né? Cada professor, né? Eu mesmo me cobro muito, né? Os professores Celso e Luiz Guilherme, como entramos em 2018, tanto eu quanto o Luiz Guilherme, né? Então, ele pegou apenas os dados do período 2018. O restante dos professores, ele pegou a partir de 2017. Mas aí, o que acontece? Eu olhando para esses números aqui, o Alexandre, eu não preciso nem falar nada. O próprio professor, ele tem aquela consciência de que ele tem que melhorar naqueles itens ali, né? Então, por exemplo, aqui esse outro indicador que ele colocou aqui, ó, somatório na pontuação das 4 produções orientadas melhor avaliadas pela CAPES no último quadriênio. Então, ele tirou a média aqui, ó. Os professores que estão à esquerda, porque ficaram um pouco acima da média, né? Ficaram acima da média, né? Uns ficaram um pouco, outros ficaram muito, né? E os professores à direita, né, ficaram abaixo da média, né? Então, esse daqui é um indicador, né, que está nos mostrando que é necessário a gente fazer essa melhoria para a próxima avaliação, né? Essa já não dá mais tempo, né? E mesma coisa, né? Esse outro indicador, número de artigos publicados com orientados, dividido pelo número de orientados no último quadriênio. Então, aqui a média do PPGP, os professores à esquerda ficaram acima da média, os professores à direita ficaram abaixo da média, tá bom? Desempenho... Opa, quer falar? Pode. Quero. Quando a gente começou a nossa apresentação falando da importância da dedicação ao curso e quando o Celso falou também, depois que vocês terminam, vocês estão esgotados, a gente também fica esgotado, né?
E o que acontece? Eu sabia que o meu nome ia estar ali no finalzinho. Por quê? Eu já orientei, acho que eu já fechei 12 dissertações, 10 ou 12 dissertações do PPGP, e o máximo que eu consigo tirar é artigo de congresso, porque vocês mesmo não se interessam, vocês que eu falo no geral, né? Vocês estão com outras prioridades, estão cansados, ou vão para o doutorado, ou assumem uma outra função, ou tem que voltar, os licenças têm que voltar. Acontece isso, né? Mas é uma questão de fazer um combinado, porque a gente tem 300 milhões de funções, vocês também. E aí, o que acontece? Acontece isso aí, né? Eu até sei qual é esse artigo que a Anitta fez, porque eu estava junto nesse artigo aqui. Agora, o que acontece? Como os artigos que estão aqui nesse quadrinho, como o orientando não é o nosso, entendeu? Aparece que a gente não publicou nada. Mas é só para dar uma explicaçãozinha para vocês, entendeu? Mas é porque eu tenho um tipo de dinâmica que eu não fico... deveria ter ficado, né, Celso? Mas eu não fico... Olá, tem que publicar. Como é que é? Você quer? Né? Mas eu acho que eu vou ter que mudar um pouco a postura, né? Porque, olha só, tá vendo? A gente precisa cuidar do nosso programa. É só um parênteses. Vamos lá, que já são 7h30. Eu queria também fazer outro parênteses, por exemplo, lá quando eu fiz o meu mestrado, né, tinha uma regra que você só... quando você... Como é que fala? Você só ia ter o seu diploma, né, depois que você entregasse a dissertação corrigida com o artigo submetido da sua dissertação, né? Assim, quando eu fiz o meu mestrado, eles tinham essa regrinha lá, né? Então, assim, é uma regra interessante, né? Porque, tipo assim, só vai assinar aí a sua banca, a sua defesa para você ter o diploma, quando você submete a sua dissertação para alguma revista, né? Mas daí enfim, isso daí era onde eu estudava, né? Mas... então, aí aqui tem o outro indicador, né? Desempenho das disciplinas pelos docentes, pelo PPGP, né? Então, nesse indicador aqui está a média do PPGP. Os professores que estão à esquerda ficaram com um desempenho melhor e à direita ficaram com um desempenho pior, vamos dizer assim, tá? O Alexandre que poderia explicar um pouco melhor se ele tivesse aí, mas enfim, não está difícil de entender esse indicador, tá bom? Depois a gente tem aqui as metas para avaliação na CAPES, né, no quadriênio. Então, aqui já é uma proposta, uma proposição que estamos fazendo, né, para a próxima avaliação, né? É que a gente alcance, né, na somatória das produções, alcance essa quantidade de pontos aqui, né? Nesse indicador, alcance essa quantidade de pontos. A relação entre o número de artigos publicados com orientados pelo número de orientados pelo número de orientados formados, isso. Aí Isso. o Alexandre aí a meta é ficar nesse número aqui. Desempenho nas disciplinas ministradas, a meta é ficar nesse, pelo menos com, né, 4,4 aqui. Enfim, Isso. eu estou falando a parte do Alexandre, né? Então... Não, mas mas não é difícil, não. No desempenho das disciplinas ministradas, né, o teto é 5, né? Então, a gente fica no desempenho, no mínimo, 4,4. E o que eu entendi desse 0,33 exemplo, de 3 orientandos formados, pelo menos tirar um artigo, né, por aí. Entendeu? Uma coisa assim, para a gente aumentar um pouco a dinâmica desse relacionamento, porque são dissertações que ficam elogiadas na banca e ficam na estante, né? Literalmente na estante. Isso. E a gente não produz o conhecimento, não divulga o conhecimento, vamos dizer assim. Então, isso daqui ficou como uma meta, né? Uma meta para 2024, né? Então, cada professor tem que olhar aqui, ó, aonde ele ficou, né? Qual foi a pontuação, né? Por exemplo, ó, aqui a média foi
sei lá, 4,4. Então, é no mínimo, né? Daqui para cima, né? Beleza? Então, por exemplo, esses professores aqui que ficaram abaixo, né? Eles vão olhar e falar, olha, a meta do programa é essa daqui agora, né? Esse outro indicador, né? Aí ele vai lá olhar a meta, ele falou que 0,33, eu acho que é esse, né? 0,33, é isso aqui, ó. Então, esses professores aqui, ó, tem que alcançar a meta, né, de 0,33, né? Então, é isso, tá bom? E esses daqui, aí eu tenho que olhar lá, né? Ele falou lá o valor, aqui, cadê? Aqui, 114 pontos, né? E o outro 250. Esse daqui 250, né? E esse daqui 114 pontos. Então, esses professores aqui, ó, que ficaram abaixo, né? Eles têm que chegar nessa meta aqui. Esse é o objetivo, é a meta estabelecida, né? Para o próximo quadriênio, né? Beleza? Porque uma das coisas que a CAPES cobra, né? Quais são as metas, né? Quais vão ser quais serão as medidas tomadas, né, depois dessa avaliação aí, tá? E aí, obviamente, na hora da gente monitorar a trajetória dos egressos, né, a gente vai ter aí o questionário que vai estar querendo saber um pouco sobre vocês, né, e vai ter perguntas abertas e fechadas aí, tá? Então, esse daqui foi o questionário que nós elaboramos, né? E aí vai perguntar aqui, né, depois da conclusão, se o que aconteceu com a sua trajetória profissional, melhorou, piorou. Ah, Luciana, desculpa, agora é você, né? E ele é animadíssimo, vai embora. Agora é você. Obrigado, Luciana. Desculpa. Não, é só Você quer que eu gente... mantenha aqui? Vou Não, passando? eu falo. Vai passando para mim. Deixa, Isso, eu descansa. vou passando para você. Tá bom. O que aconteceu agora? Agora ficou tela. Gente, então esse slide está mostrando como que a CAPES monitora a trajetória dos egressos, né? E como que a gente fez essa pesquisa, né, que a gente está apresentando agora com os nossos egressos a partir dessas perguntas. Então, vocês vão ver aqui, ó, 231, 232, isso aqui que ele está mostrando, ou eu estou mostrando, é eu que estou mostrando, esse questionário foram as perguntas abertas que a gente conseguiu fazer com os nossos egressos. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu não posso passar, passa você. Eu passo. Bom, então esse, como ele tinha te mostrado para vocês, é o questionário da trajetória, tá? Então a gente fez um levantamento do pessoal que terminou o curso entre 2015 e 2020, né? Falando sobre exatamente, como ele disse, né? O que aconteceu na trajetória profissional, se vocês foram procurar outro mestrado, foram fazer um mestrado acadêmico, né? Foram para o doutorado, né? Eu lembro que teve um meu que foi para o doutorado. Vamos lá, pode passar. Eu tenho uma tela escura aqui no meu está tapando um pouquinho. Bom, então, dessas perguntas fechadas e abertas, né, aqui falando sobre a importância do PPGP para a trajetória, e aí a parte qualitativa, né, falando sobre, deixa eu olhar aqui, a trajetória de atuação como servidor público, inserção em novos mercados, se você adquiriu novos postos de liderança, deu continuidade aos estudos, por quê, etc. O que você foi fazer, tá? Vamos lá. Continua. Esses são os egressos desse primeiro monitoramento e que se disponibilizaram a mostrar o nome. Parece que no relatório tem alguns que pediram para não ser identificados, né? Acontece. Então, nós temos aqui, dá para ver até os meus. Eu adoro. E lembrar, né, de alguns. O Evandro, por exemplo, está
terminar o doutorado, isso mesmo. Bom, enfim, esses são os egressos, então vamos lá. Pode ir. Distribuição dos egressos. De nervoso. Vamos lá. Os egressos, então, que a gente coletou as informações, tá? Observem que isso aqui, a linha aqui, né, ela não está 16, 17, 18, não, porque a formação que foi feita essa figura é para dar a numeração, né? Então, o maior número de egressos que nós conseguimos pesquisar, né, entrevistar foi no de 2016, aí segue 2018, depois 2020, e alguns menorzinho, né, o menor número foi de 2019, tá? Por isso que não está em linha reta, não está em sucessivo, né, anos sucessivos. Pode ir. Ó, após a conclusão do PPGP, indica que ocorreu na sua trajetória profissional. E a gente vai ver que 63% falaram que observaram crescimento profissional na carreira ou no próprio cargo que ocupou, né? Alguns tiveram uma exceção, né, para cargo de chefia, algum cargo de liderança. 25% disse que não teve alteração. Mas o que é interessante é que, além desses 25% não teve alteração, 23% teve nova oportunidade de inserção, né? De alguma forma. A gente não chegou a mergulhar que tipo de inserção. Então, ou um novo concurso, ou deslocamento dentro do serviço público, se for o caso, né? Mas, enfim, é o que a gente supõe. Mas o percentual elevado, né? Que teve. É bem por isso que eu estou mostrando, né? Porque ao mesmo tempo que teve aqui que não sentiu, e aqui mexeu também, né? Por isso que eu achei interessante. Vai lá. Após a conclusão do PPGP, indica que ocorreu na sua formação acadêmica. Gente, isso aqui, conclusão de mestrado profissional, não é outro mestrado, só que eu estou entendendo, né? Porque a pergunta que a gente fez foi, após a conclusão do nosso mestrado, o que aconteceu? Foi o que eu entendi. Aí eu tenho aqui 28, olha só, pessoas que se interessaram em ir para o doutorado. Eu achei até interessante, porque eu sei que um deles é o Evandro, que foi me orientando. A gente indica assim, não, o que você acha, né? Continua, ou então vocês provavelmente vão vir nas orientações. Eu quero pesquisar isso. Eu falei, não, aí os professores vão falar, não, calma, isso aí é para o doutorado. Né? Aí você diz, doutorado? Mas eu estou estudando tanto, por que eu tenho que ir para o doutorado também? Não, ninguém está obrigando você a ir para o doutorado, é só uma questão de estímulo. Tem muitos que se interessam, olha aqui. Não teve alteração na formação, outros interessantes. Foram procurar especialização, já concluíram o doutorado, então é um pessoal mais antigo, né, que saiu direto do mestrado e foi para o doutorado, foi fazer um outro curso lato sensu, e outros aqui deu 0%. Mas, enfim, algo aconteceu, né? Talvez a gente pudesse depois trabalhar melhor em uma alteração na formação para saber por quê, mas isso aí são coisas que vêm na cabeça do pesquisador na hora que está falando. Vamos lá. Muda aí. Qual o grau de importância do PPGP na sua trajetória profissional? Extremamente importante, 52%, e muito importante, eu tenho, acredito, 38%, porque o coloridinho não está muito colorido. O que faz com que, de alguma forma, a gente pode chegar à conclusão que o mestrado, de alguma forma, sacoleja a vida profissional de vocês, mas não se espantem, porque vai sacolejar a vida pessoal também, tá? Acontece, bom? E a gente vai conversando sobre isso. Tem uns comentários aqui de destaque.
Logo após o fim do mestrado, fui convidada a assumir uma diretoria e logo após ser vice-presidente do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Instituto Técnico, né, do Norte de Minas Gerais. Também fui aprovada em um doutorado em política pública, que já concluí. Ó. Assumi o cargo de chefia e passei a assumir a direção da unidade, articulando a participação e participando de definições estratégicas da instituição. Segui para o doutorado. Eu não estou conseguindo ler a última linha porque tem uma tarja no meu computador e eu não consigo ler, sinceramente. Mas, enfim, a gente pode... Não, vamos avançar. Ele fala assim como o programa e a instituição contribuíram para o ingresso do doutorado. Ah, sim. Ótimo. Que bom. Olha esse cara aqui. Vamos lá. Ampliação da capacidade de investigação e pesquisa, aquisição de habilidades metodológicas. Após o curso, atuei na idealização, desenvolvimento e implantação da metodologia para o monitoramento de programas da FNDE a partir do uso de dados para orientar os processos decisórios. O projeto serviu de referência para iniciativas em outras áreas. Na Presidência da República, atuei na elaboração e implantação de diversos projetos relacionados à transformação digital e o uso de dados para apoio da tomada de decisão, já sei quem é. Desenvolvemos ferramentas analíticas para viabilizar o monitoramento e a gestão de crise em situações de crise como o Brumadinho, fluxo migratório de venezuelanos no Brasil, Covid-19, entre outros. Além disso, assessorando com dados e informações para subsidiar a seleção de projetos prioritários do governo federal. Olha só que interessante. Nos comitês e grupos técnicos contribuí para a produção de diretrizes para ampliação e simplificação de procedimentos, para compartilhamento de dados entre instituições públicas federais. Trabalhou na lei de proteção aos dados. Muito bem. O outro egresso comenta que, mais sucinto, iniciei trabalhos de docência em centros universitários, atuo no âmbito da contabilidade. Outro, assumi um cargo de chefia no GDF, entrei no doutorado no IPOL, que é o Instituto de Ciência Política da UNB. E o outro não estou conseguindo ler, Celso. O último, a partir da conclusão do mestrado, comecei a participar de outras atividades dentro da minha área de trabalho, com um olhar mais crítico e reflexivo. Também me abriu oportunidades para outras atividades, como ser tutora, por exemplo. Oi? Sim, então essa é o resultado, né, bem resumido do relatório dessa pesquisa que a gente fez, né? E a ideia é exatamente isso, repetir a cada 2 anos com os egressos, exatamente para fazer esse acompanhamento. E esse pessoal que o nome apareceu, ele vai ser o nosso grupo de controle, segundo o nosso professor de quantitativas, Alexandre, que não conseguiu voltar. Eu voltei agora, gente. Eu não sei o que deu. Eu apresentei todos, terminei falando, olhando aqui. Sinceramente, não sei nem onde parou, viu? Parou no final, porque quando a gente viu que você não estava conseguindo retomar, Alexandre, eu dei continuidade, né? Aí as apresentações dos seus slides. Obviamente, foi uma apresentação muito inferior do que seria caso você tivesse continuado, pelo seu domínio aí, né, nas informações, mas eu acho que a mensagem, né, dos indicadores, do peso, da importância, né, daqueles indicadores de maior relevância estarem sendo contemplados na nossa proposta de avaliação, né, de autoavaliação, né? Eu coloquei essas questões aí. Se você quiser complementar alguma coisa, e a professora Luciana apresentou a parte dos egressos, né? Mas se você quiser complementar alguma coisa ou perguntar alguma coisa para ver se eu não esqueci, né, de mencionar. Não, tudo bem, Celso. Deixa a Luciana terminar. Aí depois qualquer... Ela terminou.
Então volta o slide lá onde parou e eu dou só uma finalizada rápida no... Tá, Você vai colocar ou eu coloco? Pode colocar, Celso. Tá. Enquanto isso, você está colocando, gente, eu queria me desculpar, mas eu tenho outra reunião agora, às 8 horas, então eu vou me despedir. Se alguém precisar alguma dúvida específica, que trocar ideias, vocês sabem onde me encontrar, né? Acredito eu, né? Então, qualquer problema, a Priscila hoje não está aí, né? Porque eu estou com 2 orientandos agora, que é a Priscila e o Luiz Henrique. Não, o Luiz Henrique tá. Luiz Henrique tem meu contato, qualquer coisa, tá bom? Luiz Henrique, dá um oi. Tá bom, obrigado, viu, Luciano? Um Tá, abraço. obrigada, tá, gente? Tchau. Obrigada, até mais. Então vai lá, Alex. Se quiser Mas parou dar uma esse pincelada slide, rápida aí. Celso, passou nesse slide, falta muito, cara. Eu mostrei, né, os indicadores, né? Parou naquele primeiro lá? Eu mostrei, assim, aí eu falei, né, dos indicadores que foram criados, mostrei os pesos, né, dos indicadores da CAPES, né, que estão contemplados, né, nos indicadores que foram criados, né, dando destaques para aqueles de maiores pesos, né. Eu acho que era isso, né, a ideia, se não fosse, me corrija aí. Não, então abre aí, eu vou falar bem rápido aí, Celso. Eu não vi onde parou, mas realmente perdeu bastante, né? Mas põe aí, Celso, que eu vou falando rapidamente. Mas Tá? você não está vendo, não? Eu coloquei, você não está vendo, não? Já tá em modo apresentação? Já, eu coloquei. Eu vou Então, parar tá, e vou eu vou colocar de falando novo. aqui, gente, ó. Não, então tá bom. Eu vou falar rapidamente aqui, tá, gente? O Celso já deve ter abordado. Esses aí são os indicadores aí que nós chegamos aí no nosso consenso. Basicamente, o que vocês têm que observar nesses indicadores aí, né? A avaliação da produção é importante e a produção discente, tá? Que os alunos produzam e como vocês, se vocês olharem os indicadores ali, vocês vão ver que não é puramente quantitativo, são 2 métricas que são importantes ali para nós, tanto a qualidade, que é avaliada ali dos 4 principais produtos de cada professor, tá certo? Então é uma avaliação muito qualitativa, mas também ela avalia a questão da proporção. Mais para frente vocês vão ver ali na CAPES, nas dimensões de toda essa questão da proporção de alunos ali que produziram. Então não adianta, de repente, um aluno produzir ou 2 alunos. É importante que você tenha uma proporção equilibrada entre os alunos. E abaixo a questão das disciplinas, que você tem ali todo um arcabouço da CAPES que avalia a formação dos alunos, e esses dados aí são importantes para subsidiar esses relatórios. Passa, Celso. O que eu queria mostrar para vocês aí, que infelizmente perdeu, é isso, tá, gente? O alinhamento dos indicadores com as métricas da CAPES, tá? E ali, por exemplo, você tem ali a CAPES avalia o programa ali em 5 dimensões, a primeira dela é o programa. Algumas dessas indicadores ali, você não tem muito o que fazer, que vai estar relacionado ali à estrutura do programa, a infraestrutura do programa, as linhas de pesquisa, como está organizado o programa. Outros ali, sim, é variável aí ao longo do tempo e é onde nós buscamos aprimorar. Por exemplo, a questão do perfil do corpo docente, tá? Isso aí, gente, no item 2.2, dentro dele você tem uma série de sub-itens ali na CAPES. Um deles é esse item 2.3. Por exemplo, proporção do núcleo docente permanente com produção qualificada. Produção qualificada são os 4 artigos publicados pelos professores que são avaliados pela CAPES, tá? Então, nós, professores, somos cobrados pela CAPES em cima de 4 artigos em cima aí do quadriênio. E a CAPES, ela não avalia só a qualidade desses 4 artigos, ela avalia o quê? A proporção dos professores que têm esses 4 artigos publicados, tá? Então, isso aí para nós, vocês vão ver que a lógica da nossa avaliação, ela vai sempre incorporar tanto a questão da qualidade, quanto a questão da dispersão entre os professores. Toda essa questão de ter um equilíbrio do corpo docente, tanto docente quanto discente, tá? Então, isso é fundamental.
E ali o nosso indicador 3 que busca atender ali essa métrica, tá? O item 1.23 que fala do planejamento entra esse aspecto da formação que eu falei para vocês, é onde nossos indicadores ali para avaliar as disciplinas tem um peso muito grande. Passa para frente, Celso, para a gente não perder tempo. Aí passamos ali na primeira dimensão da CAPES, a segunda é a formação, gente. Olha só como é que a CAPES avalia a nossa formação. Você tem lá a qualidade das teses. A qualidade das teses, gente, não é medida simplesmente pelo fato de vocês terem defendido ou não, tá? Qualidade das teses no 2.1, vocês vão ver lá o 2.1.3, que está lá, ó, proporção das teses ou dissertações que gerou produção bibliográfica. Por isso que vocês vão ser cobrados ali a todo momento, os professores, para que vocês publiquem o produto das suas dissertações, porque é a forma que a CAPES utiliza para o quê? Avaliar a qualidade das suas dissertações. Não só defender dentro do prazo, que também é um outro item que a CAPES avalia, mas também se essas teses vão virar produção. Está lá no item 2.1.3, tá? Qualidade da produção intelectual, ou seja, você tem lá o item 2.1 que mede a qualidade das dissertações, e o 2.2, a qualidade da produção intelectual dos docentes e egressos, né? Aí você tem lá, 2.2.1, que são subitens do 2.2. Tudo isso aqui dá ficha de avaliação da CAPES. Aí como é que ele olha? Mais uma vez, gente, vocês vão ver toda essa questão da proporção, da importância dessa dispersão dos professores todos publicarem. Tá? Então, essa questão, muitas vezes, um professor cobra mais, outro cobra menos, é uma coisa que o PPGP vem trabalhando para que todos cobrem de forma ali equilibrada, porque é fundamental você ter uma proporção ali nessa cobrança, tá certo? Então, tá lá a proporção da produção qualificada com discentes ou egresso, tá certo? Ou seja, é fundamental os professores publicarem com os seus alunos, com os seus orientados. Por isso que está lá, produção qualificada com participação de discente e egresso. Quando a CAPES nos cobram lá os nossos 4 melhores produtos, normalmente a gente envia para a CAPES aqueles artigos que nós publicamos com alunos ou egressos, tá? E aí você tem questões de artigos, você tem questões ali de produção em revistas tecnológicas. Professor, o meu produto final é um produto técnico. Não tem problema, pode publicar, tá certo? Na verdade, você tem que publicar ali, seja em revistas técnicas. Estão me escutando, gente, ou travou de novo? Não, estamos escutando. Estamos ouvindo. Então, gente, ali, para deixar claro para vocês, por que vocês são cobrados para que publiquem, para que produzam, seja o produto da sua dissertação ou os trabalhos de disciplinas, porque nós somos cobrados acima disso. Tanto na questão da qualidade, quanto na questão da dispersão, que todos ali alcancem, tá? Isso aqui, gente, funciona assim, tá? A CAPES, como é que ela avalia os programas? Ela vai chegar para nós, por exemplo, vamos chegar lá e dar para a CAPES, olha, CAPES, 30% dos nossos alunos ali publicaram suas dissertações. Aí, como é que a CAPES avalia se esse 30% é alto ou baixo? Ela vai lá e monitora de todos os programas profissionais na área de administração. Aí, digamos se... aí ela vai lá e hierarquiza esses programas. Vamos dizer que ela vai lá e faz os quartis. Aí, 25% dos programas vão receber a nota máxima, porque esses 25%, 60% dos alunos publicam. Entendeu? Aí ela vai falar, a gente está quanto? 30%. Olha, os 25% melhor, 60% dos alunos publicam. Os 25% abaixo dos 25% melhor, né? Digamos 40% dos alunos publicam. Aí eles vão hierarquizando os programas e aí, conforme essa hierarquização, eles vão dar a nota. O que eu quero dizer para vocês, a avaliação é relativa, tá? Ela não é absoluta, ou seja, não precisa todos os alunos publicarem, isso vai depender de como os outros programas estão trabalhando. Naturalmente, a gente vai buscar que todos os alunos publiquem, tá? Mas é dessa forma que a CAPES, ela mensura e ela compara e chega nesse resultado. Por isso que é fundamental essa questão dessa proporção e desse equilíbrio, que mais para frente, como o Celso já deve ter mostrado, quando vocês verem lá nossas metas lá do próximo quadriênio, não, pode voltar lá, Celso, esse aí que você já deve ter falado.
vocês vão ver que a lógica da construção daquelas metas está calcada nessa questão do todos alcancem a média, tá certo? Passa, Celso. Aí, gente, seguindo ali, ó, falei do 2.2, que mede a produção intelectual do discente. Aí você tem o 2.3, que é um relatório que a CAPES passou a cobrar. Isso aí é recente nessa última avaliação da CAPES. Ela cobra ali um relatório que mostra esses dados do egresso, que foram aqueles dados que a Luciana apresentou. Aquelas informações que estão lá naquele questionário vêm aí da ficha de avaliação da CAPES. Estando no item 2.3, se você destrinchar ele, abrir a ficha de avaliação, vocês vão ver que lá ele já orienta todas as informações que a CAPES quer ver. Por isso que é formado aquele grupo de controle, para basicamente olhar ali como é que é a trajetória profissional do aluno, né? Que é um avanço aí que é não só na pós-graduação, na graduação também eles vêm dando um valor muito grande nisso, tá certo? Aí, gente, saímos lá da produção discente. Aí você tem lá, ó, o item 2.4 aqui é para medir o quê? A qualidade da produção docente. Lógico que, obviamente, se o aluno publica com o professor, isso vai contar não só para o aluno, também para o professor, tá certo? Agora, muitos professores, muitas vezes, ele tem outros projetos, participam de outros programas e não necessariamente publicam ali com os seus orientados do PPGP. Né? Esses trabalhos podem ser computados aqui na questão da produção do docente. Mas vejam, isso é só um indicador, tá? E que também é importante. E aqui, ó, e é medido da mesma lógica que a gente vem falando, tanto a pontuação média, que vai ver lá os 4 melhores, e isso vai ser importante, a qualidade, e também a proporção, sempre essa questão do equilíbrio do programa, disso aí está uma dispersão equilibrada, um desvio padrão baixo, uma variabilidade baixa entre os professores do programa. E a forma que nós vamos utilizar para mensurar isso é esse indicador 3 aí, que é a produção exclusiva dos docentes, com ou não com seus discentes, tá? Passa, Celso. E aqui, gente, os resultados que nós tivemos aí no último quadriênio, tá? De 2014, 15, foi quanto? Foi de 2017 a 2020, né? O próximo é 2021 a 2024, tá? Isso aqui são os dados do monitoramento no quadriênio 2017 a 2020. Basicamente, o que vocês veem aí, gente, ó, é as 4 produções melhores avaliadas dos docentes dentro daquela pontuação da CAPES. Por exemplo, um artigo publicado numa revista A1, que é a Qualis Máxima, ele recebe 100 pontos. O máximo de pontos que cada professor pode alcançar aqui são 400 pontos, que eles vão olhar só os 4 artigos, tá certo? Então não adianta, tem 20 artigos, não adianta, eles vão olhar os 4 melhores, tá? Então isso aqui, ou seja, é um foco exclusivo na qualidade. Então é aquela coisa, assim, não estranhe se de repente vocês fizerem um belo trabalho de dissertação, o professor entender que aquilo tem um grande potencial, ele vai chegar para vocês e falar, não, nós vamos ter que passar para o inglês, nós vamos esperar um pouco e vamos publicar numa revista que é muito bem qualificada, ainda que demore, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ser avaliados em cima dos 4 melhores artigos. E aqui o que nós temos aqui é como está esse avanço aqui dos professores nesse quadriênio, que são os resultados que foi para a CAPES agora, e dentro dele está lá a média, né, do PPGP. Essa média vai estar computada aí em todos os nossos indicadores, né, porque ela aqui é a base lá para a construção das nossas metas, tá? Essas metas que são exigidas ali no documento da CAPES para o próximo quadriênio. Passa, Celso. Esse aí, ó, a produção dos docentes independente do discente. Esse aí, gente, já é a métrica das 4 melhores produções com os orientados, ou seja, foi pego ali, cada professor foi olhado os orientados dele e o que eles produzem, onde eles publicaram, tá? E aí, somado as 4 melhores produções, tá certo? E o que nós tivemos aí no último quadriênio. Esse aí é o nosso resultado. Vocês podem ver que há um desvio padrão considerável do programa, que é uma coisa que principalmente a gente tem que trabalhar. Tá? E a média ali, que é o nosso foco, como eu já disse, que é o que subsidiou a construção do nosso indicador, da nossa meta para o próximo quadriênio. Passa, Celso.
Aqui, gente, ó, a relação da produção do orientado pelo número de orientados que teve. Basicamente, isso é assim, gente. A gente pega os professores, quantos orientados você teve? Tive 10. Desses 10, quantos publicaram? 3, digamos. Entendeu? Isso aqui é o quê? É uma métrica para estimular os professores a eles produzirem com seus orientados, não necessariamente sob o ponto de vista o quê? Qualitativo. Né? O qualitativo ali, a qualidade é o quê? Mensurada nas duas métricas que eu acabei de falar, dos 4 principais produtos. Aqui a lógica é o seguinte, gente, se vocês de repente fazem um trabalho, isso aqui não é a coisa mais linda do mundo, isso aqui não alcança uma revista A1, publique no AB2, no A2, ou no A3, ou no AB1, B2, B3, porque vocês viram lá na CAPES toda uma questão da proporção. Para nós o importante é que aquilo ali vire um documento público, publicado, tá? Mas ele não é top. Tudo bem, mas se você publica ele na proporção dos alunos ali, nós vamos ter uma proporção maior de alunos que publicaram, tá certo? Então, esse indicador, ele foge um pouco da questão exclusiva da qualidade, ali o A1 100 pontos, A2 80 pontos, e entra ali na proporção dos orientados que publicaram, tá? E aí está o que nós temos aí da evolução e da mesma forma a média que nós temos. Passa, Celso. Aqui, gente, é um agregado de todos os indicadores das disciplinas, né? Você já deve ter falado isso aí, vocês viram lá naqueles nossos indicadores, que são 8 questões que são feitas, aquelas 8 questões ali é base, é o NB ali que já utiliza aquelas questões, então nós não inventamos nada ali, até para ter uma certa consistência nos nossos indicadores e uma aceitação, e aqui estão os resultados ali para a disciplina, tá? Em geral, ali, nós não temos maiores problemas em relação a isso, um ou outro problema é uma exceção. E, obviamente, gente, às vezes vocês vão ser demandados a responder um questionário indicando essa questão da disciplina. E é importante que vocês respondam, tá certo? E participem. Porque esses dados, da mesma forma que está sendo apresentado aqui para vocês, é apresentado dentro do colegiado. Inclusive, o documento que foi disponível, que está no site aqui, alguns professores, inclusive, pediram os dados primários disso aqui, porque aqui está tudo agregado, tá, gente? Não dava para mostrar cada questão daquelas 8 ali, como é que foram o desempenho de cada professor em cada disciplina. Aqui foi agregado todas as turmas que os professores ministraram aí nesse período e agregado todos aqueles 7 indicadores ali daquele questionário que foi aplicado. Tá certo? Então, é importante esse feedback de vocês para os professores estarem sempre aprimorando as disciplinas. Aqui eu até cito para vocês o trabalho da Sheila. A Sheila é uma aluna que vai acabar de formar, não sei nem se ela está aí junto conosco, tá? Que ela fez um trabalho dos egressos e um dos objetos de pesquisa dela foi o PPGP. E só ressaltando que uma das críticas, talvez a principal crítica dos alunos foi em relação às disciplinas. Basicamente, a crítica dos alunos em relação às disciplinas foi aquilo, né? As disciplinas são pouco aplicadas, não tem ali um alinhamento com a demanda de trabalho, do setor público, essas questões inerentes a isso. E, obviamente, nós precisamos desse feedback, obviamente, para melhorar essas disciplinas, né? Ou se não conseguir melhorar, né? Alcançar aquilo que eu falei no início, que eu acho que antes de cortar, dar uma possibilidade, trabalhar para flexibilizar o currículo e dar oportunidade para o aluno ele montar a sua base de estudos, tá certo? Por isso que aquelas mudanças iniciais ali, quando reduziu o número de crédito, reduziu o número de disciplinas obrigatórias, não quer dizer que o programa ficou mais fácil. O que quer dizer que o aluno teve uma maior liberdade para montar o seu programa de estudos, tá certo? Junto, naturalmente, com o orientador e com a demanda do seu projeto de pesquisa, tá? Obviamente, se você deixa tudo obrigatório, você tira a mobilidade do aluno a transitar, tá certo? Que é uma coisa ali que é aquilo, né? Obviamente, a gente tem que escutar essas críticas e tentar melhorar as disciplinas, mas uma outra forma, talvez, é você dar uma liberdade para os alunos escolherem as disciplinas aí na UNB, em outros departamentos, etc, etc, etc.
Então, é fundamental esse feedback de vocês, tanto ali diretamente com o professor em sala de aula, e quanto nos órgãos colegiados, como nós falamos aí da questão que vocês têm voz, voto, pauta, tudo isso, né? Então, ou seja, tudo institucionalizado aí para vocês manifestarem e contribuírem para a melhoria do programa. Passa, Celso. Aqui, gente, é a meta, né, que foi estabelecida para o próximo quadriênio. Dentro desse documento da CAPES, eles pedem lá, né, que seja estipulada essas metas, né? Obviamente, o que nós usamos como critério, até para ter uma certa aceitação interna, foi a média do programa. Então, não é uma meta assim tão ambiciosa, tá certo? E também não é uma meta tão fácil, né? Era como se pegar todos aqueles professores que estão abaixo daquela coluna preta daqueles gráficos e tentar trazer eles para a média do programa, basicamente em cima daquele arcabouço que a gente falou da proporção. E aí tá aí as metas, né? 279 pontos nas 4 produções, ou seja, o máximo que o professor pode chegar é 400, né? Se ele chegar a 279, ele vai estar na média, né? Ou seja, isso aqui sem ser produção condizente, que normalmente os professores têm uma produção maior ali, quando ele considera todo o seu conjunto de produção, tá certo? As somatórias condizentes, 114 pontos, eu acho até que é uma meta bem pouco ambiciosa, né, considerando que o máximo é 400 pontos. Relação de professores e alunos orientados que publicaram ali é 33, 0,33. Basicamente, isso é o quê, gente? Em média, de cada 10 orientados do PPGP, tá? 10 alunos que formam, 33% publicaram suas dissertações, tá certo? Isso é bom ou ruim, professor? É aquilo que eu falei, vai depender dos outros programas para saber se isso aqui vai estar no máximo, tá? Isso é a média do PPGP, e queremos trazer todos os professores para essa média, né? E aqui nos desempenhos nas disciplinas, tá? Isso aqui, gente, obviamente, essas metas aqui podem ser reformuladas ou readequadas ao longo aí dos próximos 4 anos. O mais importante de estabelecer essas metas é a gente ter um foco e ter um monitoramento. É aquilo, é não esperar a avaliação CAPES para a gente começar a agir, tá? Isso aqui todo ano vai ser feito esse monitoramento e vamos verificar como é que nós estamos aqui com as nossas metas, né? Se estamos chegando ou se não estamos chegando, tá certo? Então, é muito mais a importância de estabelecer isso aqui, é dar um norte para que a gente possa agir antes de chegar o ano de avaliação da CAPES, que é 2025, tá certo? Um dos problemas de vários programas é esse, às vezes só fala em CAPES no dia da avaliação da CAPES. Na verdade, a gente tem que começar a atuar isso desde já. Enviamos agora o relatório e para a próxima turma, certamente, vocês já vão ser cobrados em cima do que nós esperamos aqui das nossas metas. Basta, Celso. E aqui é a Luciana, né? Eu acho que aí a Luciana apresentou bem do relatório. Então, gente, era isso, Celso, até para não alongar mais, peço desculpa aí a vocês aí da questão de ter travado, realmente, vocês não acreditam, eu apresentei tudo aqui e pensei que estava sendo apresentado. Só percebi a hora que terminei, tá? Celso, é isso aí. Obrigado, viu, Alex? Vamos abrir aí para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, colocação, dúvidas, sei lá, sugestão, reclamação. A ideia era mostrar, né, os resultados, né, que foi um trabalho árduo aí que a gente fez, né, do ano passado para esse ano, para levantar essas informações, para repassar essas informações para a CAPES, né, e mostrar para vocês a importância, né, da gente trabalhar em parceria, né? Todos ganham, a universidade ganha, o programa ganha, né? E vocês ganham, né? Por terem participado de um programa que está sendo bem avaliado, né? Então, é um trabalho em conjunto aí. Se ninguém tiver maiores dúvidas ou perguntas, né? Aí a gente pode encerrar, né? Tem o Rodrigo César levantou a mão, depois a Josivane. O Rodrigo Abar. Pode falar, Rodrigo. Não havia levantado, não. Eu só mantive ela porque eu sou aluno novato. Desculpa. Tá. Não, tudo bem, tranquilo. A Josivane tem alguma pergunta?
Na verdade, eu tenho uma dúvida, professor Celso. Tá ouvindo? Pode falar, estou ouvindo. Na verdade, sobre essa questão das 40 horas. Cursos também pode, né? Pelo que eu entendi. Apresentação de certificados de cursos. Por exemplo, a biblioteca, a BCE, a gente faz alguns treinamentos lá. Eles disponibilizam uma declaração. Aí, assim, esse tipo de declaração válido, em relação às 40 horas, os comprovantes, para conseguir essas atividades. Então, isso. Ô Alexandre, você me corrige aí se eu estiver errado, né? Mas essas atividades extracurriculares, né, elas têm que estar relacionadas às linhas de temáticas do programa, né, Alexandre? Perfeito. Isso aí, gente, vocês vão pegar os certificados, se vocês fizerem qualquer curso, participar de qualquer seminário. Naturalmente, isso aí vai ser avaliado por uma comissão interna do programa, no qual vai constar a coordenação e a CPG, tá certo? E basicamente o que vai ser observado nesses documentos que vocês submeterem vai ser se o título é alinhado ao programa e a carga horária. Então, é fundamental que esse documento tenha ali informações sobre o conteúdo da atividade realizada e a carga horária, tá certo? Em geral, não tem grandes problemas disso, né? Até porque, em relação à gestão pública, assim, dificilmente a gente vai ter alguma atividade que vai ser negada, só se vier ser uma coisa muito esdrúxula, tá certo? Mas, em geral, a grande parte é contemplada. O importante só é vocês juntarem isso daí, submeterem na secretaria, a secretaria vai dar baixa aí nessas questões. Não precisa dar pontual, tá, gente? Isso aí é até uma questão operacional. Às vezes, alunos querem lá dar uma por uma, né? Ele faz lá 2 horas, aí depois faz mais 2, junta tudo. Quando vocês chegarem na 40 horas, vocês submetam. Estão lá, 40. Normalmente o aluno faz até um pouco mais de 40, e aí o secretário vai pegar, pontuar aquilo ali tudo, e já vai de imediato dar baixa para vocês e dizer aí se vocês já atenderam essa exigência, tá certo? Então, é muito provável que ele não vai avaliar, sair arquivando isso aí, picado, uma por uma, e vocês juntando. Então, vocês vão guardando esses certificados. Nós temos aí durante o programa, às vezes, várias atividades complementares, às vezes alguns professores organizam algumas palestras, alguns eventos, e, em geral, os professores ali disponibilizam certificados ali, contabilizando essa carga horária. Inclusive, lá dos nossos indicadores lá de monitoramento, eu passei rápido para vocês, um deles está nessa questão de elaboração de atividades complementares. Ou seja, que é uma forma de incentivar os professores a ofertarem essas atividades para vocês. Esta classe aí normalmente é trazendo pessoas de fora, visitas, outras formas ali para incrementar a formação de vocês, sair ali da sala de aula. E normalmente, quando é feito isso, o professor ele cria lá, tem inclusive um formulário para computar essa carga horária, certo? Mas entra no histórico, ela entra como atividade como que entra no histórico? Não, o que vai entrar para vocês não é no histórico, o que vai entrar para vocês vai ser na questão para vocês marcarem a sua defesa. Vocês não vão conseguir marcar a defesa de então, vocês. Mas a gente pode mandar mais que 40, e aí vai ser avaliado. Sim. O mínimo 40, tá? Aí tem tudo lá no regimento interno, tem específico em relação a isso. O que vocês têm que contemplar para marcar a defesa de vocês, tá certo? Um dos requisitos está lá, ter 40 horas, o outro é a submissão do artigo. Submeter um artigo numa disciplina, imprimam um comprovante de submissão do artigo, porque vocês vão precisar daquilo ali para marcar a sua defesa, tá certo? Ou um outro artigo, vocês vão ter que ter esse comprovante. E isso está tudo bem definido lá no regimento. Mesma coisa as atividades complementares, vocês vão guardando. Quando chegarem a 40 horas, vocês levem na secretaria, que o secretário ele vai dar baixa nisso daí, tá? Ou manda por e-mail. Se quiser, digitaliza, manda para o Celso. Passou uma moto aí.
Acho que o próximo é o Rogério, né? Pior que está tendo uma reforma aqui próximo de mim, professor. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá, estamos ouvindo, sim. Não, a minha pergunta é prática e relacionada a esse mesmo assunto das atividades complementares. Semestre passado participamos de algumas palestras, seminários organizados pelo próprio programa, mas eu não me recordo da emissão desses certificados. Esse tipo de atividade, quando organizada pelo próprio programa, essa carga horária para efeito do cumprimento aí das 40 horas, ela já é atribuída automaticamente ou mesmo assim a gente precisa solicitar a emissão do certificado para devolver a vocês solicitando essa contabilização? Precisa solicitar. Isso aí é uma coisa que a gente pede aos professores, que a gente dá essa possibilidade para o professor fazer isso, inclusive para incentivar os alunos a comparecerem. Mas, naturalmente, precisa de ter esse controle para saber quais alunos participaram, vai precisar de ter um formulário ali com a carga horária, quais participaram, para poder dar baixa nessas 40 horas. Se teve algum evento que vocês participaram e não houve esse controle, vocês não vão ter como comprovar. Terão outros eventos, tá? Eu vou dar uma sugestão para você falar com o professor Honorato, porque nos seminários que eu consegui participar, em que ele presidiu, ele conduziu, ele sempre colocava o e-mail lá para que as pessoas fizessem a solicitação, sabe, da certificação, da participação do evento, tá? Eu lembro que ele estava colocando nos chats o e-mail dele, né? Mas aí você pode procurá-lo e falar, professor, eu participei de tais e tais eventos e não fiz a solicitação, ainda é possível, né? Fazer essa consulta aí a ele, tá bom? Eu acho que ele resolve. Tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais alguém, pessoal? Então, galera, desejo aí a todos um ótimo semestre, espero que vocês estejam renovados aí, com bastante gás aí, né? E qualquer problema, pode me procurar a professora Luciana, né? Até de repente o professor Alexandre. Deixa eu fazer só mais um comentário, Celso. Pode, fica à vontade. Eu recomendo a vocês, gente, lerem direitinho o nosso regimento, tá? A gente apresentou lá algumas coisas, por exemplo, o artigo 26, uma das coisas que nós temos considerado nas nossas atividades complementares é a participação em bancas, tá? Ou seja, nós vamos ter agora vários alunos que vão defender, tá certo? Vocês participando de cada banca ali, tá certo? Cada banca, o professor vai te emitir lá, tem um formulário no site, vocês podem baixar aquele formulário. O simples fato de vocês baixarem o formulário e comprovarem que vocês participou da banca, vocês computam 3 horas em atividades complementares. Ou seja, você tem lá formulário de participação em bancas do PPGP, artigo 26. Isso foi criado, de certa forma, para incentivar vocês a acompanharem as bancas, e isso é muito importante, inclusive, para o aprendizado de vocês, para mais ou menos vocês entenderem aí como é que funciona a avaliação dos professores aí, tá certo? Aí tem um formulário, basta que vocês baixem esse formulário, depois peçam aí para preencham lá o formulário e peçam a assinatura do presidente da banca, tá? E conta como hora. Boa, obrigado, viu, Alex? Mais alguém, pessoal? Então, se ninguém tiver mais perguntas, né? Geralmente a gente fazia essa aula inaugural, né, Alexandre? Com salgadinho, né? Refrigerante. Perfeito. A pandemia não deixa mais, né? Mas então tá, pessoal. Então, muito obrigado. Aqueles alunos que vão fazer avaliação de programas e projetos, eu vou entrar lá na nossa sala que eu criei, tá bom? Para a gente começar nossas atividades aí. E aos demais aí, eu desejo uma boa noite e, novamente, aí um bom semestre, tá bom? Um abraço aí. Prazer. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Valeu. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.